Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o investidor estrangeiro. Afinal, eles ainda representam aí 40, 45% das compras e vendas no mercado, então o humor desses investidores pode fazer a bolsa subir ou pode fazer a bolsa cair. E vocês vão ver hoje o principal índice que eles olham aqui no Brasil para ver se a bolsa está barata ou se a bolsa está cara. E vocês vão ver que a bolsa está muito barata, principalmente quando você pensa daqui para frente. Então não perca esse vídeo de hoje, depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, ajuda a gente a subir esse vídeo no canal, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal e ativa aquele sininho de notificação. A gente já começa. Bom, pessoal, eu queria só lembrar vocês, e no próximo vídeo de quarta-feira eu já não vou mais lembrar isso, porque a inscrição encerra hoje, tá? Então a gente está com o nosso curso de fundos imobiliários e de REITs aberto. Tá ali embaixo no link da descrição, mas hoje, como eu falei, é o último dia para inscrição. Então é isso. Tá? Quem tiver interesse ainda e não se inscreveu, o link está ali na descrição, todas as informações estão ali embaixo, eu não vou continuar falando nesse vídeo sobre isso. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? O Morgan Stanley, né, ele tem um índice para vários países, dentre eles o Brasil também, 47 países no mundo, entre eles o Brasil, e esse índice é o MSCI Brasil, né, no caso. Então você tem o MSCI de vários países aí do mundo, o Brasil é um deles, e a gente vê aqui que esse índice ele considera 53 empresas, tem um modelo um pouco diferente do Ibovespa, mas isso corresponde a 85% do universo de ações no Brasil, tá? De equities. Então, a gente percebe aqui, olha só o que aconteceu com o MSCI Brasil nos últimos 5 anos. MSCI Brasil é essa linhazinha aqui azul. No outro ciclo, a gente vê aqui ó, que o MSCI Brasil, que está aqui nessa linha azul, ele subiu pra caramba no outro ciclo de commodities lá atrás. Se a gente pegasse de antes aqui de 2003, ainda seria mais ainda daqui de baixo para cá. O MSCI Brasil, inclusive de 2003, 2004 para cá, iria estar batendo esses outros dois índices. Mas o que eu quero pegar para vocês aqui e mostrar é o seguinte, é pegar esses últimos anos daqui, né? Então a gente tem aqui de 2016 até 2019, antes da crise, a gente vê que o MSCI Brasil estava acompanhando aqui principalmente essa linha amarela que são os mercados emergentes. E depois do Covid, o que aconteceu? A gente teve uma recuperação de mercados emergentes e o Brasil teve uma recuperação, mas uma recuperação um pouco mais tímida porque a gente teve uma desvalorização cambial muito grande. Então em 2020 o Brasil teve um rendimento de menos 19 em dólar e os mercados emergentes de mais 18 em dólar. E aí a gente vem aqui para os fundamentos, né, do Brasil, dos mercados emergentes e tudo mais. E a gente percebe que hoje o Brasil ele tem o menor preço sobre lucro. Mas o que me chama a atenção é esse outro aqui, que é a projeção de preço sobre lucro futuro. Porque se a gente tem commodities crescendo, provavelmente o lucro da Vale vai dobrar, o lucro da Petrobras vai dobrar, que são empresas importantes aqui no Brasil, né? Então, a gente vai dar uma olhada ainda nos lucros das empresas. Então, a expectativa é que daqui a um ano, esse índice aqui, pelo valor que eles estão comprando hoje, cai para 9,94, que isso aqui é muito, muito, muito abaixo da média do Brasil, que gira em torno de 12,6 ou 13. Então aqui a gente teria um aumento de 20% ou 30% em dólar. Aqui eu preciso abrir um parêntese para vocês. Esse 20 a 30% em dólar, quando você compra a bolsa em reais, ele pode representar, né, um aumento de 20 a 30% em reais. Ele pode apresentar um aumento de 60%, por exemplo, em reais, se o dólar subir, né? Ou se o dólar cair 15% ou 20%, pode representar uma alta de 0 a 10% só.
tá? Então a gente precisa fazer esse parênteses aí que é importante. Outra coisa que é importante é que eu acredito que vai ficar acima da média. A gente está num mundo que o juro está mais baixo, então deve ficar um pouco acima da média, tanto que os emergentes aqui, a expectativa é de um preço sobre lucro de 14. Então eu não acharia estranho se chegasse nesse 14. Tá? O Brasil ele também tem um yield maior, né? Isso aqui é fruto da questão dos dividendos aqui que são isentos, enquanto nos outros países é tributado. Então isso aqui é interessante também para a gente ver o seguinte: se um dia o Brasil tributar dividendo, a única coisa que vai acontecer é que talvez já as empresas vão parar de pagar dividendo e vai ser igual aqui os outros países, né? Esse aqui pega desenvolvidos em desenvolvimento, esse aqui pega só os em desenvolvimento, só os emergentes. Então, é interessante a gente ver isso, que se você tirar a isenção, não é que vai ter mais imposto necessariamente. As empresas podem acabar pagando menos dividendos. Bom, a grande questão aqui desse índice, por que ele deve crescer muito? Porque 20% dele é Vale. Tá, então aqui, Vale do Rio Doce, 20% do total. A Petrobras é mais 5,45. Eles levam muito em consideração o float, né? Então as empresas que têm muitas ações em circulação, e a Vale tem, tá? Tipo, a B3 não é uma das grandonas empresas aqui do Ibovespa, mas ela tem muita ação em circulação, então ela fica mais lá para cima, né? E, enfim, diferente da Petrobras, que é uma das principais no Ibovespa, mas como o governo federal tem muitas das ações em controle, ela cai um pouquinho aqui, tá? E aí aqui a gente vê que o mercado brasileiro, né, quando a gente vê em termos de yield, ele está acima aqui do normal. Quando a gente vê em valor, dizem até que ele está acima do normal, né? O momento do Brasil é ruim e a qualidade está aqui um pouco abaixo dos mercados emergentes, tá? Aí eu poderia encerrar o vídeo agora, mas eu resolvi fazer um estudo aqui em planilha para a gente ver esse crescimento do lucro. Por quê? Para imaginar que o preço sobre lucro vai cair de 19 para 9, vai precisar de um aumento de lucro muito grande. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os lucros, tá, dos últimos 12 meses do Brasil, encerrados no quarto trimestre de 2020, ou seja, que pega do primeiro trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2020, todo o ano de 2020, e agora o primeiro trimestre de 2021, que pega de abril de 2020 até março de 2021. Quer dizer, ainda pega aquele trimestre horrível do ano passado, do segundo trimestre que teve muito Covid, né? E aí, mesmo a gente pegando 3 trimestres iguais e só a diferença do primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020, a gente vê que o lucro saiu de 158 bilhões de reais entre as empresas do Ibovespa para 305 bilhões. O único ajuste que eu fiz aqui foram tirar as empresas iguais. Então, tipo, tinha Petrobras 3 e 4. Eu tirei uma das duas. Bradesco 3 e Bradesco 4. Eu tirei um dos dois, né? Tinha Gerdau Metalúrgica e Gerdau. A Gerdau Metalúrgica é exatamente 37% da Gerdau. É diferente da Itaúsa, que tem outras participações, tá? Então, eu tirei também a Metalúrgica, deixei só a Gerdau mesmo, porque o número consolidado tinha o mesmo lucro, etc. E são lucros que são conectados a eles, são a mesma coisa. Então, só fazendo esses ajustes aqui, a gente vê que o lucro aqui realmente dobrou em um trimestre, né? No segundo trimestre deve ter outro aumento bastante grande em termos de lucro, porque a maior parte das empresas acabou dando prejuízo no segundo trimestre do ano passado porque ficaram fechados. E aí a gente vê aqui algumas outras coisas também, né? Uma delas é o aproveitamento desse lucro líquido. Olha só, uma coisa é o resultado operacional da empresa. O resultado operacional é um lucro operacional, depois embaixo tem despesa financeira e depois embaixo tem imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Você vê aqui que era 540 milhões, 504 bilhões no quarto trimestre de 2020, 666 bilhões agora no primeiro trimestre de 2021. E aí eu dividi, né, o número do lucro líquido pelo lucro operacional, para ver quanto a empresa está perdendo em despesa financeira e em imposto. Imaginando ali um imposto mais ou menos constante, quer dizer, quanto a empresa está gastando de despesa financeira. E você vê aqui que essa razão era 31%.
ela perdia 68% em imposto e despesa financeira. Com a queda da Selic, a gente vê que esse número aqui subiu para 45, quer dizer, o que ele perde é 54. Né? Então trouxe aqui um ganho muito grande, embora as empresas estejam agora mais alavancadas, elas estão lucrando mais, elas estão investindo mais aqui no total. Outro número que é interessante da gente ver é o seguinte, a gente vê que essas empresas aqui, 4 trilhões 395 bilhões, né, que elas representam em termos de valor de mercado, com esse lucro líquido de 305 milhões, isso representa um preço sobre lucro de 14,4 em reais, e pro Ibovespa, o Ibovespa é diferente do MSCI, tá? Aqui outra diferença é que, bem ou mal, as empresas elas não estão ponderadas, né? Elas estão somadas pelos valores dela. E aqui, por exemplo, né, no MSCI, a gente viu que a Vale, por exemplo, representa 20%. Então, quando a gente vai aqui ver os lucros, né, vocês vão ver que a Vale está lá em segundo lugar aqui, porque a Petrobras tá com 57 bilhões. Quando você pega o lucro líquido do quarto trimestre de 2020, 6 bilhões e 200 milhões da Petrobras, porque o primeiro trimestre de 2020 ela fez aquele impairment e depois ela reverteu esse impairment, né, no quarto trimestre. Então você vê que saiu aqui o impairment e essa reversão foi parcial. Tá? Então tem aqui uns 28, 27 bilhões de não recorrente, que mesmo assim eu acho que ela, com o aumento do preço do petróleo, ela deve conseguir entregar isso aqui até o final do ano. Mas a gente vê aqui a Vale, ó, disparou o lucro de 24 para 54, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil aumentaram, tá? Principalmente Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil subiram, mas subiram um pouquinho. Ambev subiu bem também, de 11,7 para 13,2, considerando que só tem um trimestre de diferença. JBS disparou aqui, Siderúrgica Nacional também disparou, Itaúsa cresceu legal, Eletrobras cresceu também, Marfrig cresceu. Olha quanto tempo está demorando para a gente encontrar a primeira que caiu. A primeira que caiu é Telefônica. Quer dizer, poucas empresas reduziram o lucro. Você vê que para eu chegar na primeira que reduziu o lucro, eu precisei passar por 15 ações. E por isso que o mercado aí está tão animado com o Brasil, né? O mercado internacional. Lembrando que mercado internacional entrando no Brasil também entra dólar, pode pressionar o dólar para baixo. Então a variação em reais pode não ser tão grande quanto a gente imagina. Tá? Valor patrimonial total aqui das ações 2 bilhões, isso dá um preço sobre lucro mais ou menos de 2,2, parecido com aquele que a gente viu no MSCI, né? E a dívida líquida sobre o patrimônio líquido hoje, excluindo já esses números de bancos, tá? Por quê? Banco não tem dívida, né? Eu acho que quem entende um pouco de análise fundamentalista já sabe que banco não tem dívida, mas banco tem caixa. Então, na hora que você automatiza uma plataforma dessa, o que acontece? Você tem dívida zero menos o caixa. Então, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, olha só, eles acabam ficando com dívidas negativas. Então, eu peguei esses valores aqui de dívida negativa, que é apenas dos bancos, tá? E excluir da dívida aqui líquida total, para chegar nesse número aqui. Então aqui é a dívida líquida total de empresas, até de serviços financeiros, seguradoras, empresas industriais, varejo, todas as outras, tirando os 4 bancões que são os mais relevantes. E aí a gente vê que teve um crescimento da dívida dessas empresas, tá? E outra coisa que eu percebi também é que o caixa dos bancos caiu muito com ao aumento da carteira de crédito, né? Os bancos eles tiveram um aumento do lucro mesmo com queda de juros, porque eles tiveram um aumento da carteira de crédito grande, né? E está tendo muita demanda por crédito, tanto que a gente começa a ver alguns bancos caindo, o índice de Basileia, e provavelmente eles vão distribuir menos dividendos esse ano, porque o objetivo de qualquer empresa não é distribuir dividendo, é sim ela crescer. Então, se está tendo demanda por crédito, que é o produto do banco, ele deveria usar o caixa dele para suprir essa demanda por crédito e crescer o lucro dele e não distribuir dividendos. Então, eu espero dividendos um pouco menores de bancos, mas que, enfim, que eles cresçam os lucros. Bom, gente,
Essa é a visão com relação ao Brasil, visão muito mais positiva do que, por exemplo, há 3 meses atrás. O próprio mercado externo está percebendo isso. Confesso que me surpreendi quando eu vi no MSCI ali um preço sobre lucro estimado para o futuro menor do que 10 vezes. Poucas vezes a gente vê isso com relação à estimativa, então a gente tem aí ou uma pressão do dólar para baixo ou uma pressão do Ibovespa para cima. Abraços a todos, não deixem de se inscrever no curso de fundos imobiliários, hoje é o último dia para inscrição e aí depois eu prometo que não encho mais o saco de vocês. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.